Damos as boas-vindas a todos que nos assistem neste momento. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E através deste culto vamos enfatizar a importância de colocarmos a nossa fé em Deus, colocarmos a nossa confiança em Deus. E ao darmos início a este culto de louvor, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para este momento precioso de adoração e louvor ao nosso Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos. Glorioso Deus soberano, Deus grandioso, Deus de toda graça, misericórdia e amor, santo é o teu nome. Por isso, nesse instante, a tua igreja reunida adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Recebe, Senhor, a expressão de louvor e adoração da tua igreja, que apresenta este culto ao Senhor, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, o hino 229, Vivifica-nos, Senhor. Gloriosas, tua bênção derramar.
no Salmo 108, versículos 1 a 6. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Nesse instante ouviremos o cântico Ele é exaltado. Momento da confissão de pecados. Coloquemos a nossa vida diante de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim:
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cantemos nesse instante o hino 46, a primeira e a segunda estrofes. Senhor, eu preciso de Ti. Cantemos. Oremos. Bondoso Deus, neste momento sublime de oração, em que o Senhor, através da sua infinita misericórdia, nos acolhe em sua presença, mesmo pecadores que somos. Porque o Senhor provou o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Reconhecemos que somos pecadores, que não merecemos nada, mas confiamos no Teu infinito amor, na Tua infinita misericórdia, que o Senhor demonstrou a cada um de nós, através do sacrifício de Teu Filho bendito, Jesus Cristo. Por isso, nesse instante de oração, volta o Teu olhar para o nosso coração, sonda o nosso coração e perdoa os nossos pecados. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, anuncia: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, somos justificados, perdoados. Por isso, irmãos e irmãs, declaramos que estamos perdoados em nome de Jesus. Dando continuidade a este ato de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse momento faremos o ofertório, momento de gratidão ao nosso Deus. Vários e vários irmãos já consagraram seus dízimos e ofertas, mas ainda certamente há outros vários irmãos que ainda irão fazer no transcorrer deste mês. E os irmãos poderão utilizar os dados bancários aqui que aparecem no vídeo para consagrarem seus dízimos e suas ofertas.
E enquanto fazemos este momento do ofertório, este momento de gratidão a Deus pela sua fidelidade sobre nós, cantaremos o hino 234, Chuvas de Bênçãos. Cantemos em gratidão ao nosso Deus. Oremos. Graças te damos, bondoso Deus, porque reconhecemos a tua providência sobre nós. Reconhecemos a tua fidelidade, reconhecemos o teu amparo, reconhecemos a tua bondade. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nesse instante da gratidão, devolvemos ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. Com esta atitude, obedecemos a tua palavra e também apresentamos a nossa confiança no Senhor, que o Senhor há de suprir a cada uma das nossas necessidades. Abençoe cada família, abençoe todos aqueles que apresentaram as suas ofertas, abençoe também aqueles que ainda irão apresentar as suas ofertas. Enfim, que a bênção do Senhor esteja sobre todo o teu povo, sobre as nossas famílias. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, afirmando que cremos no Senhor. Cantemos.
dessa mão que me conduz. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Creio em Ti e juntos na mesma fé. São as canções que acabamos de cantar neste culto. E queremos, nesse instante de reflexão na Palavra de Deus, meditar sobre esse tema tão importante, viver pela fé. E para meditarmos neste tema, farei a leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E diz assim no livro do profeta Abacuque: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E ainda no mesmo livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 19, um texto bastante conhecido, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais da marjagada, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de meditação em Tua Palavra, suplicamos a iluminação, o discernimento, o ensino do Teu Santo Espírito sobre nós. Fala aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, através deste culto, temos dado destaque à importância da fé em Deus, colocarmos a nossa fé em Deus. E nesse instante, então, queremos meditar sobre esse tema: viver pela fé. Viver pela fé. Acreditar na existência de Deus seria o mesmo que viver pela fé? Muita gente diz que acredita na existência de Deus. Aliás, a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem na existência de Deus. Entretanto, sabemos que os demônios são permanentemente rebeldes e inimigos de Deus, apesar de crerem na existência de Deus. Viver pela fé. Qual seria então a maneira bíblica de se viver pela fé? O livro de Abacuque pode nos auxiliar nesta resposta. Em seu livro, o profeta Abacuque fala da importância de se ter a fé firmada em Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a afirmação central deste pequeno livro do profeta Abacuque está contida no capítulo 2, versículo 4, quando diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta em Deus, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Veja então, irmãos e irmãs, que o livro ensina uma atitude muito importante: viver pela fé em Deus. Através do livro do profeta Abacuque, é
possível então extrairmos importantes lições para a vida cristã, a respeito do que significa, do que seja viver pela fé em Deus. Então, vamos verificar alguns pontos a partir deste livro do profeta Abacuque para a nossa reflexão e a nossa meditação nesse instante. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar o silêncio de Deus em momentos de crise. Esta é a primeira informação que o livro apresenta. Abacuque exerceu seu trabalho profético num tempo muito difícil para o povo de Israel, pois havia muito orgulho, muita soberba e também havia muito desprezo ao valor de Deus e da sua presença. O povo vivia sem dar o devido valor a Deus. Também, irmãos e irmãs, havia muita injustiça, conforme está relatado no capítulo 1, versículo 4, que diz: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja que situação difícil em que vivia o profeta Abacuque. Abacuque foi contemporâneo do rei Jeoaquim, cerca de 600 anos antes de Cristo. Este rei Jeoaquim, diz o relato das Escrituras, no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 1 e 2, diz que este rei fez tudo o que era mal perante o Senhor. Veja que informação importante. O rei, que era contemporâneo do tempo do profeta Abacuque, fez tudo o que era errado, fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. E as Escrituras vão nos ensinar, as Escrituras do Antigo Testamento, especialmente o livro dos Reis e das Crônicas, vão nos ensinar que quando o rei agia contrário à vontade de Deus, geralmente o povo sofria as consequências. Estas informações, irmãos e irmãs, indicam que havia uma profunda crise social, política, econômica e religiosa estabelecida no meio do povo de Israel. Diante da crise, o livro do profeta Abacuque apresenta o questionamento do profeta diante de Deus. No capítulo 1, versículo 2, o profeta diz assim, ou melhor, pergunta a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E também no mesmo capítulo 1, versículo 13, o profeta diz a Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja, irmãos e irmãs, as expressões que o profeta Abacuque usa diante de Deus, as perguntas que ele faz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E também ele diz:
Até quando ficarás calado quando o perverso triunfa sobre o justo? Ao ler esses textos aqui do início do livro, dá-nos a impressão, irmãos e irmãs, de que o profeta clama a Deus e Deus não escuta e nem age. Diante da crise pela qual o povo de Israel passava, diante da crise pela qual o profeta Abacuque estava vivenciando o seu ministério profético, dá-nos a impressão de que Deus fez silêncio ao clamor do profeta. O silêncio de Deus diante da crise. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar respostas inesperadas às orações. No primeiro momento, como vimos, o profeta clama, mas há um silêncio da parte de Deus. Depois, Deus começa a responder. Porém, a resposta de Deus, irmãos e irmãs, foi tão diferente daquilo que o profeta esperava, que isso até lhe causou espanto. É isso que ele diz no capítulo 3, versículo 2. Olha o que o profeta diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou as tuas respostas, e me sinto alarmado. Irmãos e irmãs, era como se Deus dissesse ao profeta: a crise está ali, os problemas estão aí, não vai cessar, mas o justo viverá pela sua fé. No meio do contexto da crise, o profeta clama a Deus, ora a Deus, e pergunta: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor vai se calar? E depois de um tempo, Deus começa a falar com o profeta, a responder. Entretanto, a resposta de Deus, ou as respostas de Deus, são muito diferentes daquilo que o profeta tinha expectativa como resposta. A crise está aí, não vai cessar, mas Abacuque, meu filho, o justo viverá pela sua fé. Resposta semelhante a esta foi dada também ao apóstolo Paulo. Diante das situações difíceis pelas quais o apóstolo Paulo passava, situações que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás, diz-nos o texto da primeira carta aos Coríntios, que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o livrasse do espinho, pedindo que Deus o livrasse de tantos espinhos da vida que o atormentavam. E todos sabemos qual foi a resposta de Deus: a minha graça te basta. Como se Deus tivesse respondido a Paulo dizendo: fica com os espinhos que estão te atormentando, a minha graça te basta. Ah, irmãos e irmãs, na experiência e no relato do livro do profeta Abacuque, as respostas que Deus começou a dar ao profeta, num primeiro momento, pareciam respostas muito diferentes daquelas que o profeta esperava que fosse, daquelas que o profeta tinha expectativa, ou seja, de que os problemas cessassem. Respostas inesperadas às orações. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar a
atitude de Abacuque diante das adversidades. Quando o profeta Abacuque compreende que Deus é soberano, ele se rende à soberania de Deus, ele se rende à vontade de Deus, mesmo quando as respostas de Deus parecem ser muito diferentes daquilo que ele esperava e desejava, e muito mais que isso, essas respostas também fossem de difícil compreensão. O profeta, quando entende a soberania de Deus, então no final do livro ele se rende à vontade soberana de Deus. No final da oração de Abacuque, contida no capítulo 3, versículos 17 a 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar nas alturas. No final desta oração, irmãos e irmãs, fica evidente que o profeta compreendeu e aprendeu o significado de viver pela fé. Abacuque percebeu que o mais importante que as situações da vida, Abacuque percebeu e entendeu que o mais importante dos problemas que a vida pode nos trazer, o profeta Abacuque entendeu que por mais que as crises estejam aí, o mais importante do que isto é saber que Deus está presente na vida do seu povo, é saber que Deus é fiel, é saber que apesar das lutas e das tribulações, o Senhor Deus está presente. Por isso que o centro do livro do profeta Abacuque é: o justo viverá pela sua fé. Ai, irmãos e irmãs, respostas de Deus ao profeta. No primeiro momento, silêncio diante da crise. No segundo momento, respostas inesperadas às orações do profeta. E nesse terceiro momento, a atitude do profeta Abacuque diante das adversidades da vida. O profeta entendeu, aprendeu o que significa viver pela fé. Ainda que o crente precisa viver pela fé. Diante do livro e das experiências do profeta Abacuque, precisamos refletir neste final de meditação. Será que já não passamos por situações parecidas com as experiências do profeta Abacuque? Será que já não tivemos a sensação de que Deus ficou em silêncio quando nós mais precisávamos dele, quando nós mais precisávamos ouvir a sua voz? Será que já não tivemos a impressão de Deus não ter respondido os nossos pedidos, as nossas orações, conforme desejávamos, conforme queríamos e na hora que queríamos? Irmãos e irmãs, geralmente os crentes querem que
Deus resolva todos os seus problemas. Inclusive, há muitas campanhas de oração por aí prometendo isso. Vem aqui que Deus vai resolver os seus problemas. Vem aqui que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Vem aqui que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Há muitas reuniões religiosas, evangélicas, prometendo que Deus vai resolver todos os problemas. Mas, irmãos e irmãs, será que os crentes estão preparados para ouvirem Deus dizer: fica com os problemas e confia na minha graça? Será que os crentes estão preparados para isso? Será que você está preparado para isso, para ouvir de Deus: fica com os problemas porque a minha graça te basta? Qual deve ser a atitude daquele que vive pela fé em Deus? A história do profeta Abacuque nos ensina, irmãos e irmãs, que o crente vive pela fé em situação de paz, mas também em situação de conflito. A história do profeta Abacuque ensina que o crente deve viver pela fé em situação de calmaria, de paz, mas também em situação de tribulação. A história do profeta Abacuque ensina que o crente deve viver pela fé em situação de saúde, mas também em situação de enfermidade. A história do profeta Abacuque ensina que o crente deve viver pela fé em situação de prosperidade, mas também viver pela fé em situação de escassez. Entretanto, irmão e irmã, não fique preocupado com o tamanho da sua fé. Cristo, em sua grande e infinita misericórdia por nós, ensinou que o tamanho da nossa fé deveria ser a menor medida conhecida da sua época. Quando Cristo falou a respeito do tamanho da fé, Ele utilizou uma das menores medidas da sua época. Ele falou que a nossa fé deveria ser do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, um cisquinho. Porque Jesus não está interessado no tamanho da nossa fé, mas Deus, que conhece o profundo do nosso coração, Ele quer enxergar um cisquinho de fé no nosso coração, e isto basta. Foi o que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte: sai daqui, lança-te ao mar, e isso acontecerá. Na sua infinita misericórdia, Ele estava nos ensinando de que Ele não está interessado no tamanho da nossa fé, mas Ele quer encontrar fé em seu coração, em nosso coração. Irmãos e irmãs, que Deus fortaleça a nossa fé. Ele conhece as nossas limitações. Não precisamos querer ser mais do que achamos que somos. Deus conhece as nossas limitações, mas Ele também conhece a sinceridade de cada coração. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus fortaleça a nossa fé, pois o justo viverá por sua fé. Vivamos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus, que nos chamou para vivermos pela fé em todas as circunstâncias.
tendo como exemplo a história e as experiências da vida do profeta Abacuque. E neste momento do envio, faremos então um momento de oração e súplica. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cantemos nesse instante teu caminho. Oremos. Bondoso Deus, sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor tem cuidado de nós. E nesse instante de oração, suplicamos que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja agindo na vida dos teus filhos e filhas. O Senhor conhece as lutas, as necessidades, as crises que porventura estejam batendo contra a nossa vida, e suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé e que no meio das lutas e provações, de fato, nós possamos
colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa, Senhor, pessoas que estejam enfrentando lutas, provações de ordem material, supra as necessidades, ó Pai. Também esteja enfrentando provações de ordem emocional, visita o coração de cada filho, cada filha do Senhor, trazendo alívio, consolo e esperança. Ó Deus, e que aqueles que porventura estejam enfrentando provações, crises de ordem espiritual, que o Senhor tenha misericórdia e esteja fortalecendo a fé em cada coração, para que em momentos bons ou em momentos difíceis coloquemos sempre a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, livra a tua igreja de todo mal. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, queremos dar alguns avisos, inclusive aviso importante. Em primeiro lugar, você que está participando deste culto, se porventura ainda você não se inscreveu no canal da igreja, da nossa igreja, aqui no YouTube, faça isso. Aqui tem o ícone inscrever-se e não esqueça de ativar o sininho para que você seja sempre avisado, sempre lembrado das atividades desta igreja. Outro aviso muito importante que queremos dar, irmãos e irmãs, é que a liderança da igreja, o conselho da igreja, juntamente com o Ministério de Ação Social e Diaconia, os diáconos e diaconisas, estamos preparando os protocolos, adequando os protocolos de saúde aqui no espaço do nosso templo, da nossa igreja, porque nós temos o planejamento de retomar as atividades presenciais, os cultos presenciais aqui em nosso templo, no próximo domingo, dia 31 de outubro, último domingo deste mês de outubro. O Conselho da Igreja reunido entendeu que já é um momento bom, um momento oportuno de retomarmos as atividades presenciais da igreja, evidentemente com todos os protocolos de saúde. Então, irmãos e irmãs, no dia 31 de outubro, último domingo deste mês, dia da Reforma Protestante, nós retornaremos às atividades presenciais. No transcorrer deste período aí, nós ainda daremos mais informações detalhadas. Estamos também trabalhando, a liderança da igreja está trabalhando, instalamos equipamentos de transmissão dos cultos, para que os irmãos que não podem vir à igreja ou que não moram aqui na cidade de Paraguaçu também possam continuar participando do culto como tem sido até aqui. Então estamos assim numa expectativa muito gostosa de poder retornar às atividades presenciais. Daremos maiores informações no transcorrer desses dias. Nós vamos encerrar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, cantando a nossa confiança, a nossa fé em Deus, através do hino 142, Confiança. Cantemos.
Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. E lembrem-se, irmãos e irmãs, diante das lutas e dos desafios da vida, vivamos pela fé, na confiança de que Deus está conosco e estará nos sustentando. Nesse instante, ao encerrarmos o culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas em Cristo Jesus.